Olá pessoal, continuaremos a falar sobre as formas de extinção do contrato de trabalho. No vídeo anterior nós falamos da forma de demissão por justa causa, demissão sem justa causa, pedido de demissão e rescisão indireta. A primeira delas deste vídeo é sobre a rescisão por acordo entre as partes. Nesse tipo de rescisão é uma rescisão que foi introduzida na reforma trabalhista de 2000, que entrou em vigor em 13 de novembro de 2017. Ela veio tendo em vista que antigamente se burlavam a lei, né? Empregador e empregado. Às vezes o empregado não queria mais trabalhar na empresa, ou às vezes o empregador não queria, mas ficava naquela. Nem o empregado pedia demissão, nem o empregador despedia o empregado. E com isso acabava que não ficava um ambiente de trabalho, não ficava satisfeito para nenhuma das partes. E para burlar a lei, o que é que eles faziam? Eles simulavam uma demissão, faziam uma demissão com a empresa fazer o depósito de 40% para posteriormente devolver e para que o funcionário se habilite para receber seguro-desemprego. Então havia esse tipo de situação. Eu mesmo já peguei diversos casos nessa situação. Então, para evitar, sabemos que não evitou 100%, mas para amenizar esse tipo de situação, foi criada a rescisão por acordo entre as partes. E aí, quais são os direitos que são mantidos nesse acordo? É o saldo do salário, férias proporcionais, férias vencidas se tiver, 13º proporcional e vem a metade do valor do aviso prévio. Então, se for entre acordo, o empregado ele perde 50% daquilo que ele receberia se fosse demitido. E o empregador paga 20%. Diferente, não pagaria nada caso o empregado tivesse pedido demissão. Então, fica bom para ambas as partes. Tem um saque de 80% do FGTS e a multa de 20% sobre o FGTS, que é a mesma sistemática do aviso prévio. A próxima forma de extinção do contrato de trabalho é a rescisão por culpa recíproca. Ocorre quando o empregador e colaborador descumprem um contrato de trabalho ou os deveres legais. Pode ser declarada somente via ação trabalhista, tá certo? E aí quais são os direitos que são mantidos? Só voltando um pouco aí, porque via ação trabalhista? Porque para que se reconheça essa culpa recíproca, porque fora do ambiente seria quase que impossível, né? Que ninguém iria ceder dizendo que foi o culpado ou outro, a empresa que foi a culpada. Aí ficam naquele jogo de culpa, né? Empurrando a culpa um para o outro. Então, nesse sentido, então só a justiça mesmo para declarar se houve ou não culpa recíproca, tá bom? Aí quais são os direitos que são mantidos? O saldo do salário, a metade das férias, porque houve culpa de ambas as partes, férias vencidas se tiver, metade do 13º salário proporcional, metade do aviso prévio, o saque 100% do FGTS e 20% de multa sobre o saldo do FGTS. Tá? É um pouco até parecido com o acordo, né? Rescisão por acordo, em algumas situações como a multa, o aviso prévio, tá certo? Mas aqui tem um agravante a mais, porque no caso o empregado ele pega só a metade das férias proporcionais e a metade do 13º. E aqui também nesse caso ele saca 100% do FGTS. No acordo só saca 80%, tá bom? Mas tem algumas similaridades aí entre um e outro. Só na verdade, só na questão do aviso prévio e da multa, que é pela metade, tá bom? A próxima forma de extinção do contrato de trabalho é a rescisão por término do contrato temporário. Quando o contrato de trabalho é estabelecido por um período determinado, ele se encerra automaticamente no fim desse período. Não há necessidade de aviso prévio. Por que não há necessidade? Porque o empregado ele já sabe qual a data que ele vai sair e vai encerrar o contrato. E o empregador também já sabe quando é que não vai poder contar mais com aquele empregado. Tá bom? Então, por isso que não há necessidade de aviso prévio nem da parte do empregado para o empregador, nem empregador para o empregado. E quais são os direitos mantidos? São saldo do salário, férias proporcionais, 13º salário proporcional e saque do saldo do FGTS, de FGTS. A próxima forma de extinção do contrato de trabalho
é a rescisão por aposentadoria. Ocorre quando o colaborador se aposenta e, por decisão própria ou do empregador, deixa de trabalhar na empresa. Quando a empresa define a rescisão, os direitos do colaborador são os mesmos da demissão sem justa causa, com exceção do acesso ao seguro-desemprego e do aviso prévio. Porque o seguro-desemprego é para poder sustentar aquele empregado, né, para não deixar aquele empregado desamparado naquele período que involuntariamente ficou desempregado. Nesse caso, como ele se aposentou, então ele vai ter uma renda, então não vai poder acumular o seguro-desemprego. E nesse caso, não faria sentido a pessoa receber esse seguro-desemprego. Bem como um aviso prévio também. Agora, quando é o aposentado que decide deixar a empresa, os direitos são os mesmos do pedido de demissão, com exceção do cumprimento do aviso prévio, né? Então, nesse caso, quando ele pede demissão e não é por motivo de aposentadoria, ele ou cumpre o aviso prévio, aqueles 30 dias, ou então ele tem que pagar um valor referente ao salário dele à empresa, né? Mas nesse caso aqui, como é para fins de aposentadoria, então ele não há essa necessidade de cumprimento do aviso prévio. E a última forma de rescisão, de extinção do contrato de trabalho, é por morte do colaborador. O falecimento do empregado implica na rescisão automática do contrato de trabalho. Aí, nesse caso, os herdeiros têm direito às verbas rescisórias no mesmo patamar que ocorreria no pedido de demissão. Nesse caso, seria como tivesse tido um pedido de demissão, agora sem dever de cumprimento ou indenização do aviso prévio, porque o cumprimento não teria nem como, que o empregado ele faleceu, e a indenização não é devida nesse caso, porque o motivo da rescisão, da extinção do contrato de trabalho foi por falecimento. Não foi quando ocorre como a pessoa está viva, o empregado chega e pede demissão por outros motivos. E quais são os direitos mantidos nessa situação? O saldo de salário, férias proporcionais, férias vencidas se tiver, 13º proporcional e o saldo de FGTS. Tá bom, pessoal? Assim eu encerro as hipóteses de extinção, as formas de extinção do contrato de trabalho. Pessoal, se vocês assistiram ao vídeo, por favor, curtam, comentam e compartilhem, tá certo? E até a próxima.